O milionário desprezou a mendiga, mas não conseguia tirar o olhar dela na piscina. Cecília Santos jamais imaginou que aceitaria trabalhar naquela casa imensa, cheia de silêncio pesado e sombras que pareciam sussurrar segredos antigos. Ela, com roupas simples e o coração ainda dilacerado pela perda do filho, entrou nos portões dourados da mansão Montenegro pela primeira vez, sem saber que ali sua vida seria virada de cabeça para baixo. Para sempre. Davi Montenegro, o milionário famoso pelas festas extravagantes e agora preso num divórcio quente e sujo, mal levantou os olhos para ela no início. Babá? Sei lá, você é só mais uma. O desprezo dele cortava o ar. Ele andava pelos corredores com um peso nos ombros, braços cruzados, rosto fechado como pedra. Clara, a filha dele, chorava às vezes, e Cecília era a única que conseguia acalmá-la. Um amor silencioso de quem já perdeu tudo e quer só cuidar do que resta. A mansão exalava ostentação e vazio. Tapetes vermelhos, quadros em. A água refletia a luz do sol, iluminando os cabelos escuros de Cecília, que brilhavam como se tivessem um fogo próprio. Ela ria, verdadeiramente feliz. Algo que parecia impossível naquele mundo de contas e ações na bolsa. De repente, a ex-esposa dele, Helena, reapareceu como um furacão. Elegante, venenosa, com um sorriso de quem guarda punhais entre as palavras. Ela alegava que Clara deveria voltar para ela, que Davi não tinha o direito de manter a filha só para si. E Jerônimo, o amante de Helena, aparecia nos corredores com olhares sombrios e ameaças silenciosas, pronto para jogar segredos no ventilador, segredos que poderiam destruir vidas em segundos. Cecília sentiu o peso da casa pesando sobre seus ombros. Seus próprios fantasmas dançavam na escuridão, porque aquele lugar era longe demais das ruas onde ela se sentia segura. Os dedos tremiam, o peito apertava, e a cada olhar frio de Davi, uma batalha interna queimava dentro dela. Será que ela conseguiria proteger Clara? E ali, diante de Cecília, com confusão e paixão crescendo como tempestade sem aviso, Davi encarava um enigma que podia arriscar cada coisa da vida deles. O que ele faria? Lutaria por aquele amor nascente ou cederia à sombra que a ex-esposa trouxe? A dúvida pairava densa no ar, como o silêncio logo antes da tempestade. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Cecília e Clara brincar na piscina, parecia. O coração dele pulou. Era Helena. Mesmo à distância, ele sentiu o veneno no tom dela. E se fosse algo sobre Clara? Com hesitação, Davi atendeu. Davi, você precisa vir agora. Estou com Jerônimo e tenho algo que você deve saber. Urgente, disse Helena, a voz carregada de urgência. O instinto de pai gritou dentro dele. Ele soltou a bebida, sem nem se importar com o café que derramou sobre a mesa. Precisava ver Clara. E Cecília. O impulso tomou conta dele. Uma força que não podia ignorar. Cecília olhou para Davi quando ele se virou. O olhar dela era como um raio que atravessava a escuridão dentro dele. Ele hesitou, mas a determinação de um pai em defesa da filha fez seu coração disparar. Aproximou-se rapidamente de Clara, que já sorria para ele, e impulsivamente a pegou nos braços. Clara, papai precisa que você fique aqui um tempinho, tá? Vou ali rapidinho, mas já volto, ele disse, tentando manter a calma. Mas algo estava errado. Uma névoa de preocupação pairava no ar. Cecília percebeu e, como um instinto de proteção, seguiu Davi. O que aconteceu?
Você parece agitado. É Helena. Algo sobre Clara. Preciso resolver isso agora, ele respondeu, os olhos fixos no corredor onde Helena estava. A respiração de Cecília ficou pesada. A última coisa que eles precisavam era de mais problemas. Davi, sem esperar, saiu da casa em direção à garagem. Cecília olhou para Clara, tentando manter a presença do medo à distância. Assim que Davi chegou à frente da casa, o golpe veio. Helena o esperava, a expressão dela mudando rapidamente de ansiosa para triunfante. Jerônimo estava ao lado dela e seus olhos brilhavam com um cruel prazer. Você não vai acreditar no que eu descobri, Davi. O que você não sabe sobre a babá pode destruir sua vida, disse Helena com um sorriso malicioso. Chega, Helena. Não estou a fim de jogos, Davi respondeu, com a voz tensa. Então o chão sob seus pés desmoronou. Jerônimo, com uma expressão insidiosa, puxou um envelope de dentro do paletó. Querido amigo, conheça os documentos que ligam Cecília a um escândalo muito maior do que você imagina. E quando digo maior, estou falando de uma conexão com o passado, que envolve muito mais do que apenas essa casa. O ar ficou pesado. Davi olhou fixamente para Jerônimo, tentando manter a calma. O que você está insinuando? Insinuando é simples, Davi. Sua nova funcionária não é só uma babá. Ela tem um histórico que pode arruinar tudo e todos ao seu redor. A pergunta é, você vai deixá-la se aproximar da sua filha, sabendo disso? Davi sentiu o mundo girar. Cecília não era só uma mulher qualquer. O que ela havia escondido? E por que seu coração estava tão confuso, tão entrelaçado naquela mulher que parecia ser sua única luz no escuro? Sem esperar, um grito de Clara ecoou na mansão. Davi virou-se rapidamente. Seu instinto de proteger Clara se acendeu. Ele não sabia o que encontrar, até que uma sombra de medo cruzou seu rosto. O que exatamente estava em jogo? E quanto daquela história ele realmente conhecia? Agora, sua vida estava prestes a desmoronar, e a única certeza era uma obscura pergunta. Como Cecília verdadeiramente estava ligada a tudo isso? O peso dessa revelação lhe deu um nó na garganta, e ele não sabia se conseguiria enfrentar a tempestade que estava por vir. Davi sentiu o mundo girar ao ouvir as palavras de Jerônimo. O que ele estava insinuando? Cecília não poderia estar envolvida em nada que fosse suficientemente sério para afetar o bem-estar de Clara. A mente dele estava em um turbilhão, e a urgência de proteger a filha fez seu coração acelerar. Como assim, um escândalo? O que você sabe sobre ela? Ah, eu sei muito, Davi. Conheço o passado dela. Jerônimo respondeu, uma satisfação cruel dançando nos olhos dele. Ela não é a pessoa que você pensa. Cecília tem um histórico que pode arruinar tudo isso aqui. Davi viu a expressão de preocupação de Helena se transformar em um sorriso maligno. Aquela era a oportunidade dela para destruir tudo o que ele tentava construir. Mas antes que pudesse reagir, um grito cortou o ar, um eco agudo que fez a pele de Davi arrepiar. Era Clara. Ele virou-se rapidamente e correu de volta para dentro da mansão. O coração martelava no peito. O que estava acontecendo? O mundo estremeceu em sua volta. Clara! Ele gritou, a voz implorando por resposta. Ao entrar no ambiente, tudo parecia um borrão. Os empregados olhavam com temor, os rostos pálidos e preocupados. Cecília estava de pé, em frente à piscina, com Clara em seus braços. A pequena estava pálida, mas não por estar assustada. Ela olhava para Davi com absorção, como se tivesse visto um fantasma. Clara, o que aconteceu? Davi se aproximou, tentando manter a calma, mas a tensão em seu corpo era palpável. A menina apontou para a água, e Davi seguiu o dedo dela. E então, o coração parou. Ele viu algo boiando na piscina, um objeto que não deveria estar ali. Naquela fração de segundo, a realidade que ele conhecia começou a desmoronar. Era um celular, mas não um celular qualquer. Era o celular de Cecília. Isso não pode ser. Ele se virou para ela, o olhar buscando respostas. Mas Cecília parecia ter congelado, a expressão horrorizada. Os olhos dela, normalmente tão gentis,
estavam cheios de terror e desamparo. Davi caminhou até a borda da piscina. O ar ficou denso. Por que o seu celular está aqui? O que isso significa? As palavras escapavam como um grito, ecoando na mansão vazia como um trovão. Ela hesitou, os lábios tremiam. Davi, eu não sei como isso foi parar aqui, começou, mas a voz dela era uma mescla de pânico e confusão. Enquanto o silêncio se estendia, um murmurinho começou a crescer entre os empregados. Olhares cúmplices entre eles pareciam sugerir um conhecimento que Davi não tinha. Ele se virou, sentindo uma onda de raiva e incredulidade. Todos vocês sabiam de algo, não sabiam? O murmúrio aumentou, e os rostos se voltaram para Cecília, como se ela fosse a ré em um tribunal improvisado. Davi sentiu um nó se formar na garganta. Você não pode me dizer que este é o seu celular, Cecília. Não pode ser. O que você esconde de mim? Nesse momento, a tensão explodiu quando o celular vibrou no fundo da piscina, um som eletrificante que ninguém esperava. Cecília então finalmente falou, a voz falhando. Davi, na verdade eu, tenho um passado que precisa ser contado. Mas não como você está pensando. Antes que ela pudesse terminar, a água explodiu em um redemoinho e algo mais começou a emergir. Davi recuou, os olhos arregalados, sentimentos de horror tomando conta. Não era apenas um celular, era algo muito mais. Um envelope molhado, e quando ele flapou na superfície, Davi conseguiu ver que se tratava de documentos. Um conteúdo que claramente pertencia a alguém, algo que poderia mudar tudo. Davi sentiu a pressão em seu peito aumentando. Não conseguia mais respirar. O que é isso, Cecília? Ela não respondeu, os olhos fixos na água em choque. Ele se agachou, pegou o envelope e, ao abrir, sua visão ficou turva. As palavras dançaram diante dele. Ele sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus. O que estava se revelando não apenas poderia destruir a vida dele, mas também a de Clara e a de Cecília. Davi, espera! O grito dela se perdeu na torrente de emoções, mas ele não queria mais ouvi-la. O peso do passado se abateu sobre ele, e agora ele não sabia mais em quem confiar. O que mais Cecília não havia lhe contado? As respostas estavam se esquivando, e a tempestade estava prestes a se intensificar. Davi sentiu o mundo girar ao ouvir as palavras de Jerônimo. O que ele estava insinuando? Cecília não poderia estar envolvida em nada que fosse suficientemente sério para afetar o bem-estar de Clara. A mente dele estava em um turbilhão, e a urgência de proteger a filha fez seu coração acelerar. Como assim? Um escândalo? O que você sabe sobre ela? Ah, eu sei muito, Davi. Conheço o passado dela, Jerônimo respondeu, uma satisfação cruel dançando nos olhos dele. Ela não é a pessoa que você pensa. Cecília tem um histórico que pode arruinar tudo isso aqui. Davi viu a expressão de preocupação de Helena se transformar em um sorriso maligno. Aquela era a oportunidade dela para destruir tudo o que ele tentava construir. Mas antes que pudesse reagir, um grito cortou o ar, um eco agudo que fez a pele de Davi arrepiar. Era Clara. Ele virou-se rapidamente e correu de volta para dentro da mansão. O coração martelava no peito. O que estava acontecendo? O mundo estremeceu em sua volta. Clara! Ele gritou, a voz implorando por resposta. Ao entrar no ambiente, tudo parecia um borrão. Os empregados olhavam com temor, os rostos pálidos e preocupados. Cecília estava de pé, em frente à piscina, com Clara em seus braços. A pequena estava pálida, mas não por estar assustada. Ela olhava para Davi com absorção, como se tivesse visto um fantasma. Clara, o que aconteceu? Davi se aproximou, tentando manter a calma, mas a tensão em seu corpo era palpável. A menina apontou para a água, e Davi seguiu o dedo dela. E então, o coração parou. Ele viu algo boiando na piscina, um objeto que não deveria estar ali. Naquela fração de segundo, a realidade que ele conhecia começou a desmoronar. Era um celular, mas não um celular qualquer. Era o celular de Cecília. Isso não pode ser. Ele se virou para ela, o olhar buscando respostas,
mas Cecília parecia ter congelado, a expressão horrorizada. Os olhos dela, normalmente tão gentis, estavam cheios de terror e desamparo. Davi caminhou até a borda da piscina. O ar ficou denso. Por que o seu celular está aqui? O que isso significa? As palavras escapavam como um grito, ecoando na mansão vazia como um trovão. Ela hesitou. Os lábios tremiam. Davi, eu não sei como isso foi parar aqui. Começou, mas a voz dela era uma mescla de pânico e confusão. Enquanto o silêncio se estendia, um murmurinho começou a crescer entre os empregados. Olhares cúmplices entre eles pareciam sugerir um conhecimento que Davi não tinha. Ele se virou, sentindo uma onda de raiva e incredulidade. Todos vocês sabiam de algo, não sabiam? O murmúrio aumentou, e os rostos se voltaram para Cecília, como se ela fosse a ré em um tribunal improvisado. Davi sentiu um nó se formar na garganta. Você não pode me dizer que este é o seu celular, Cecília. Não pode ser. O que você esconde de mim? Nesse momento, a tensão explodiu quando o celular vibrou no fundo da piscina. Um som eletrificante que ninguém esperava. Cecília então finalmente falou, a voz falhando. Davi, na verdade eu tenho um passado que precisa ser contado, mas não como você está pensando. Antes que ela pudesse terminar, a água explodiu em um redemoinho, e algo mais começou a emergir. Davi recuou, os olhos arregalados, sentimentos de horror tomando conta. Não era apenas um celular, era algo muito mais. Um envelope molhado, e quando ele flapou na superfície, Davi conseguiu ver que se tratava de documentos. Um conteúdo que claramente pertencia a alguém, algo que poderia mudar tudo. Davi sentiu a pressão em seu peito aumentando, não conseguia mais respirar. O que é isso, Cecília? Ela não respondeu, os olhos fixos na água em choque. Ele se agachou, pegou o envelope e, ao abrir, sua visão ficou turva. As palavras dançaram diante dele. Ele sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que estava se revelando não apenas poderia destruir a vida dele, mas também a de Clara e a de Cecília. Davi, espera! O grito dela se perdeu na torrente de emoções, mas ele não queria mais ouvi-la. O peso do passado se abateu sobre ele. E agora ele não sabia mais em quem confiar. O que mais Cecília não havia lhe contado? Num movimento brusco, ele levantou o olhar, determinado a confrontá-la. Mas a mansão inteira pareceu tremer, como se as paredes soubessem que segredos horríveis estavam prestes a ser revelados. E então, algo inusitado aconteceu. A porta de entrada se abriu com um estrondo, e uma figura conhecida entrou, com uma calma que cortava como faca. Era Helena, mas não sozinha. Ao seu lado estava um homem alto, de terno escuro, alguém que Davi reconheceu como um detetive particular. O que você trouxe aqui, Helena? Davi perguntou, sua voz carregada de tensão e incredulidade. Davi, você precisa saber a verdade sobre Cecília. E isso, ela apontou para o envelope. São provas de que ela não é quem diz ser. O ar pesou. Davi já estava prestes a se opor quando o detetive falou. Davi Montenegro, você deve ouvir. Cecília não é apenas uma babá. Ela está envolvida em coisas muito mais perigosas do que você imagina. A confusão tomou conta dele. O que você está falando? Antes que o detetive pudesse responder, Clara soltou um grito, e todos se viraram. O que viu foi um novo choque. Uma companhia de policiais, versões de rostos estranhos, surgindo pelos portões. Senhor Montenegro, disse um dos oficiais, estamos aqui para prender Cecília Santos. O mundo de Davi desabou. Ele olhou para Cecília, seus olhos estavam agora cheios de desespero e medo. Davi não é o que parece. Ela gritou, mas ele não sabia mais o que acreditar. O peso da realidade doía em seus ombros. A tempestade ao redor deles crescia, e a única certeza era que tudo estava prestes a mudar para sempre. O que mais estaria escondido sob a superfície daquela água? E quem realmente era Cecília? Davi só conseguiu encarar o envelope que agora segurava em suas mãos trêmulas. Ele estava prestes a desmoronar quando, de repente, um grito estrondoso cortou o ar.
Parem! Parem tudo isso agora! Era uma voz poderosa e firme que parecia ecoar nas paredes da mansão. Todos viraram-se para a origem do som. E ali na entrada estava uma mulher. Uma mulher que Davi nunca esperava ver. Era sua mãe. Ela entrou como uma tempestade, cabelos esvoaçando e olhos ardendo de determinação. Davi ficou chocado. Mãe, o que você está fazendo aqui? A mãe de Davi avançou rapidamente até ele. A presença dela parecia acalmar a atmosfera tensa. Eu vim porque sabia que isso ia acontecer, ela disse com um olhar penetrante, imediatamente desviando os olhos do envelope. Cecília, você tem que me ouvir. Você é mais importante do que pensa. As palavras dela flutuaram no ar. Davi mal podia acreditar no que estava acontecendo. O que você quer dizer com isso? Ele ainda estava paralisado, olhando para sua mãe e então para Cecília. O rosto de Cecília estava pálido, e Davi percebeu a confusão e o medo naqueles olhos escuros que antes traziam conforto. Cecília não é quem você pensa, mas também não é o que essa mulher está tentando fazer parecer, a mãe de Davi disse, olhando para Helena. O passado dela é complicado, mas não é maligno. Eu deveria ter te contado antes. O murmúrio entre os empregados aumentou, enquanto todos tentavam processar a nova informação. Davi sentiu um nó se formar na garganta. O que você está dizendo, mãe? O que você sabe sobre o passado dela? Há anos fiquei sabendo de um erro que Cecília cometeu, um acidente. Algo que ela não fez de propósito, a mãe de Davi explicou. Ela era apenas uma jovem sem pai e com uma vida cheia de aflições. O que aconteceu a levou a perder o filho. A revelação foi como uma lâmina, cortando através das suspeitas. Davi olhou para Cecília, tentando decifrar a dor escondida por trás de sua expressão. Você perdeu uma criança? Sua voz era quase um sussurro. O olhar de Cecília estava fixo no chão. Foi um acidente, ela gaguejou, lágrimas começando a escorregar pelas bochechas. Eu não queria que isso acontecesse. Eu não sabia que iria acabar assim. Fui errada, tentava impressionar. Mas eu nunca fui má. Você sabia disso? Davi virou-se para Jerônimo e Helena, a raiva e incredulidade pesando em suas palavras. Vocês estavam tentando destruir a vida dela e me impedir de vê-la? Ela escondeu isso de você. Isso não é apenas um pedido de desculpas. Davi, isso não acaba bem. Helena retrucou. Sua expressão outrora confiante agora parecia tensa, quase amedrontada. Mas antes que Davi pudesse responder, o celular de Cecília, ainda molhado, vibrou de novo. Algo estava errado. As pessoas se agitaram, e Clara atrás dele se pôs a chorar. Papai! Ela chamou. Mas ele não se voltou. Davi apanhou o celular da água de novo. Com um movimento rápido, ele destravou e abriu o que estava na tela. Algo dentro dele congelou. Eram mensagens. Mensagens entre Cecília e outra pessoa. Um nome saltou na tela. Não pode ser. Davi sentiu a visão turva. As palavras se misturavam. A verdade quebrando seu coração em pedaços. Você conhecia depois do que aconteceu? Como você pôde? A porta da mansão se abriu mais uma vez. E um homem entrou, com um olhar que Davi reconheceu. O detetive particular, seu olhar como uma flecha. Senhor Montenegro, conseguimos uma pista. E ela traz à luz algo que você nunca imaginou. Um silêncio pesado tomou o ambiente, enquanto os olhares se alternavam entre os personagens. Ninguém ousava acreditar no que estava prestes a ser revelado. Davi sentiu que o chão sob seus pés começava a se desmanchar de novo. O que você quer dizer? Davi gritou, o pavor fazendo a voz dele falhar. Cecília não é apenas uma babá. Ela é sua irmã, o detetive declarou. E nesse momento tudo na mansão parecia parar. As paredes se fecharam ao redor dele. O queixo de Davi caiu. Surpresa e confusão dançavam como sombras nos rostos ao seu redor. O que significava isso? Ele estava prestes a descobrir que tudo o que acreditava sobre a sua vida e as pessoas que amava estava prestes a ser transformado para sempre. A tempestade não havia acabado. Ela estava apenas começando. Davi só conseguiu encarar o envelope que agora segurava em suas mãos trêmulas. Ele estava prestes a desmoronar quando, de repente, um grito estrondoso cortou o ar.
Parem tudo isso agora! Era uma voz poderosa e firme, que parecia ecoar nas paredes da mansão. Todos viraram-se para a origem do som, e ali, na entrada, estava uma mulher. Uma mulher que Davi nunca esperava ver. Era sua mãe. Ela entrou como uma tempestade, cabelos esvoaçando e olhos ardendo de determinação. Davi ficou chocado. Mãe, o que você está fazendo aqui? A mãe de Davi avançou rapidamente até ele. A presença dela parecia acalmar a atmosfera tensa. Porque sabia que isso ia acontecer. Ela disse com um olhar penetrante, imediatamente desviando os olhos do envelope. Cecília, você tem que me ouvir. Você é mais importante do que pensa. As palavras dela flutuaram no ar. Davi mal podia acreditar no que estava acontecendo. O que você quer dizer com isso? Ele ainda estava paralisado, olhando para sua mãe e então para Cecília. O rosto de Cecília estava pálido, e Davi percebeu a confusão e o medo naqueles olhos escuros que antes traziam conforto. Cecília não é quem você pensa, mas também não é o que essa mulher está tentando fazer parecer. A mãe de Davi disse, olhando para Helena. O passado dela é complicado, mas não maligno. Eu deveria ter te contado antes. O murmúrio entre os empregados aumentou, enquanto todos tentavam processar a nova informação. Davi sentiu um nó se formar na garganta. O que você está dizendo, mãe? O que você sabe sobre o passado dela? Há anos, fiquei sabendo de um erro que Cecília cometeu. Um acidente. Algo que ela não fez de propósito. A mãe de Davi explicou. Ela era apenas uma jovem sem pai e com uma vida cheia de aflições. O que aconteceu a levou a perder o filho. A revelação foi como uma lâmina, cortando através das suspeitas. Davi olhou para Cecília, tentando decifrar a dor escondida por trás de sua expressão. Você perdeu uma criança? Sua voz era quase um sussurro. O olhar de Cecília estava fixo no chão. Foi um acidente. Ela gaguejou, lágrimas começando a escorregar pelas bochechas. Eu não queria que isso acontecesse. Eu não sabia que iria acabar assim. Fui errada tentando impressionar. Mas eu nunca fui má. Você sabia disso? Davi virou-se para Jerônimo e Helena, a raiva e incredulidade pesando em suas palavras. Vocês estavam tentando destruir a vida dela e me impedir de vê-la? Ela escondeu isso de você. Isso não é apenas um pedido de desculpas. Davi, isso não acaba bem. Helena retrucou. Sua expressão outrora confiante agora parecia tensa, quase amedrontada. Mas antes que Davi pudesse responder, o celular de Cecília, ainda molhado, vibrou de novo. Algo estava errado. As pessoas se agitaram, e Clara, atrás dele, se pôs a chorar. Papai, ela chamou, mas ele não se virou. Davi apanhou o celular da água de novo. Com um movimento rápido, ele destravou e abriu o que estava na tela. Algo dentro dele congelou. Eram mensagens. Mensagens entre Cecília e outra pessoa. Um nome saltou na tela. Não pode ser. Davi sentiu a visão turva. As palavras se misturavam, a verdade quebrando seu coração em pedaços. Você conhecia depois do que aconteceu? Como você pôde? A porta da mansão se abriu mais uma vez, e um homem entrou, com um olhar que Davi reconheceu. O detetive particular, seu olhar como uma flecha. Senhor Montenegro, conseguimos uma pista. E ela traz à luz algo que você nunca imaginou. Um silêncio pesado tomou o ambiente enquanto os olhares se alternavam entre os personagens. Ninguém ousava acreditar no que estava prestes a ser revelado. Davi sentiu que o chão sob seus pés começava a se desmanchar de novo. O que você quer dizer? Davi gritou, o pavor fazendo a voz dele falhar. Cecília não é apenas uma babá. Ela é sua irmã, o detetive declarou. E nesse momento tudo na mansão parecia parar. Moveram-se sombra e luz. A realidade que Davi conhecia desmoronava como um castelo de cartas. Ele olhou para sua mãe e para Cecília, os olhares se cruzando em um silêncio ensurdecedor. A verdade estava diante dele, distorcida e crua. As paredes não apenas guardavam segredos, agora revelavam um legado de mentiras. A boca de Davi secou. Irmã?
Como isso é possível? Você não podia ter. O queixo dele tremia. As lembranças exploraram a mente. O que ele soubera sobre si mesmo e sobre a família era um labirinto. Isso é uma loucura! Mas antes que a tempestade emocional pudesse se acalmar, o telefone de Cecília vibrou novamente, e todos sentiram uma onipresente sensação de dread. O que mais estava prestes a vir à tona? Uma nova mensagem mais pavorosa do que a anterior. Davi, a mãe dele disse, os olhos enormes e cheios de preocupação. Tem algo mais que deveríamos saber? Algo que pode mudar tudo isso. Antes que pudesse processar as palavras dela, um estrondo vindo da cozinha interrompeu o clima tenso. O som de um vidro quebrando fez a tensão escalar, como se o próprio ar estivesse prestes a se romper. O que foi isso? Disse Cecília, visivelmente apavorada. E então, como um desfecho dramático, um corpo caiu do armário da cozinha. Um corpo que ninguém esperava. O espectro de um homem conhecido, o pai de Davi. O último fio dos segredos foi cortado, e todas as verdades estavam prestes a se desdobrar, revelando que nem tudo o que parecia ser era real. As vibrações intensas foram seguidas por gritos e choro, o mundo ao redor deles desmoronando em caos. O que mais estava escondido na escuridão da mansão? Davi se viu parado na linha entre o horror e a revelação, sem saber se poderia encarar a verdade que viria à tona. Davi mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. O corpo que caíra do armário da cozinha era seu pai, mas não era só isso. A mudança na atmosfera era palpável, como uma tempestade prestes a desabar. O homem estava pálido e sem vida, e a cena diante dele se transformou em um pesadelo. Não, não pode ser! O grito de Davi ecoou pela mansão, enquanto todos ao redor paralisavam em choque. A confusão tomou conta. Clara chorava. Cecília tinha os olhos arregalados de terror, e a mãe de Davi segurava o peito, a mão fechada. Helena, que até então parecia tão confiante, retrocedeu, incapaz de manter a fachada. Isso é impossível! O que ele estava fazendo aqui? Davi sentiu o coração disparar. Ele se aproximou do corpo. O rosto do pai estava pálido, com a boca ligeiramente aberta, como se estivesse prestes a contar algo crucial. O que aconteceu? Ele não pode estar morto. Cada palavra vinha com um peso que quase o afundava. O detetive, que até então observava, se aproximou. Eu sinto muito, Davi. Precisamos chamar a polícia. Não, não ainda, Davi gritou, um misto de desespero e negação. Ele não podia permitir que mais uma verdade nua e crua fosse revelada. Ele não pode ter partido assim. O olhar de Cecília parecia atravessá-lo. Davi, precisamos saber a verdade, ela sussurrou, mas a urgência na voz dela era envolta em uma tristeza profunda. Esse não era o que ele queria. Não, não me diga isso. A negação saía como um mantra. Mas Cecília parecia se perder em seus pensamentos. O que você sabe sobre o que ocorreu, Cecília? O tom de Davi estava em chamas. Ela hesitou. Davi, eu nunca quis que tudo terminasse assim. O seu pai sabia. Ele tinha um segredo. Um segredo que mudou tudo. Que segredo? O questionamento saiu como um fio de voz, mas a pressão aumentava e a curiosidade misturava-se com o pânico. Seu pai, ele estava envolvido em algo muito maior do que você imagina. Não só com a sua mãe, mas algo que conecta os dois e afeta todos nós. As palavras de Cecília flutuavam, e no meio desse furacão, qualquer entendimento se perdia. De repente, a porta da cozinha se abriu novamente, e uma figura encapuzada surgiu. A presença era sinistra, envolta em uma aura de mistério, como se tivesse saído de um filme de suspense. Não toquem nele. A voz era profunda, mas com um tom quase familiar. Davi sentiu um arrepio. Quem é você? Ele se virou para a figura, mas não havia resposta. O homem se aproximou lentamente, os olhos ocultos sob o capuz, mas havia uma certeza que o atingiu.
Essa pessoa sabia mais do que deixava transparecer. Davi, você precisa saber. Seu pai estava prestes a revelar segredos que poderiam mudar tudo. Vocês não têm ideia do que ele descobriu. As palavras cortaram o ar, como uma faca. O que ele descobriu sobre o quê? Davi exigiu. A figura hesitou, a mão estendida, parecendo buscar coragem. Sobre você, sobre o que você realmente é. Você não é apenas o filho de um milionário. Você está ligada a um legado sombrio. A tensão explodiu ao redor dele. Um legado sombrio? O que você quer dizer com isso? O coração de Davi palpitava. Uma rede, Davi. Uma rede que envolve seu pai, sua mãe e Cecília. As palavras ressoaram e o olhar de Davi se fixou em Cecília. O que você não está me contando? A revelação esteve prestes a ser desatada como um furacão. Todos na sala agora estavam em alvoroço e confusão. Davi sentiu que um universo estava desmoronando diante dele. Aquela verdade poderia ser devastadora ou libertadora. Ele precisava saber. A figura encapuzada deu um passo à frente. Se você quer a verdade, Davi, é melhor estar preparado para o que vem a seguir. O que está por vir vai mudar tudo o que você sempre soube sobre quem você é e sobre todos que estão ao seu redor. Nesse exato momento, antes que pudesse fazer qualquer pergunta, um estrondo veio de fora e o chão tremeu sob seus pés. A porta da frente foi arrombada e um grupo de homens armados entrou, gritando ordens. Ninguém se mexa! Estamos aqui para prender os responsáveis. O caos se instalou. Davi sentiu a adrenalina subir. O que estava acontecendo? Suas mãos tremiam. Entre a revelação de seu destino e os perigos iminentes, ele se viu no centro de uma tempestade, sem noção do que era real ou ilusório. O que mais poderia ser revelado? A única certeza que restava era que tudo mudaria a partir dali. Davi mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. O corpo que caíra do armário da cozinha era seu pai. Mas não era só isso. A mudança na atmosfera era palpável, como uma tempestade prestes a desabar. O homem estava pálido e sem vida, e a cena diante dele se transformou em um pesadelo. Não, não pode ser. O grito de Davi ecoou pela mansão, enquanto todos ao redor paralisavam em choque. Clara chorava. Cecília tinha os olhos arregalados de terror, e a mãe de Davi segurava seu peito, a mão fechada em um punho, tentando esconder o medo. Helena, que até então parecia tão confiante, retrocedeu, incapaz de manter a fachada. Isso é impossível! O que ele estava fazendo aqui? Davi sentiu o coração disparar. Ele se aproximou do corpo. O rosto do pai estava pálido, com a boca ligeiramente aberta, como se estivesse prestes a contar algo crucial. O que aconteceu? Ele não pode estar morto. O olhar de Cecília parecia atravessá-lo. Davi, precisamos saber a verdade. Ela sussurrou, mas a urgência na voz dela estava envolta em uma tristeza profunda. Esse não era o que ele queria. Não, não me diga isso. A negação saía como um mantra, mas Cecília parecia se perder em seus pensamentos. O que você sabe sobre o que ocorreu, Cecília? O tom de Davi estava em chamas. Ela hesitou. Davi, eu nunca quis que tudo terminasse assim. O seu pai sabia. Ele tinha um segredo. Um segredo que mudou tudo. Que segredo? O questionamento saiu como um fio de voz, mas a pressão aumentava e a curiosidade misturava-se com o pânico. Seu pai, ele estava envolvido em algo muito maior do que você imagina. A mãe de Davi falou entre lágrimas. Era uma rede. A tensão explodiu ao redor dele. Uma rede? O que você quer dizer com isso? Davi exigiu, o coração palpitando. A figura encapuzada deu um passo à frente. Vocês não têm ideia do que ele descobriu. A voz era baixa, densa de significado, como se cada palavra fosse um golpe. Ele foi assassinado. O silêncio se fez. O agente de segurança, normalmente tão confiante, sentiu o chão sumir sob seus pés. O ar ficou pesado, a realidade se desferindo em direções inesperadas. Assassinado? Davi repetiu, um fio de incredulidade na voz. Como você sabe disso?
O que você não sabe é que seu pai se meteu em algo que ia além do que imagina. Uma transação obscura, pessoas perigosas. A figura apontou para o corpo. Ele estava prestes a expor tudo. Apertou os olhos. As peças começaram a se juntar. Por que você não me disse antes? Indagou, a raiva fervendo sob a superfície. Porque eu não soube disso. Porque você estava sendo observado. Davi, sua vida estava em perigo. E agora, todos vocês estão. As palavras ecoavam, incapazes de serem apagadas. Ele olhou para Cecília, a verdade se formando na mente. Você sabia o que estava acontecendo? Ela recuou, a expressão de pânico surgindo. Eu não sabia que ele iria morrer. Não sabia que tinha mais envolvimento nisso. Mas sua negação não trouxe conforto. O detetive particular se colocou entre eles. Precisamos agir rápido. O tempo está se esgotando. Não podemos esperar. Mas antes que alguém pudesse se mover, outro estrondo se ouviu. A porta de trás da casa foi arrombada. Davi virou-se e viu uma figura familiar entrar. Uma silhueta que fez seu coração parar. Era sua irmã. Davi! Ela gritou, os olhos arregalados de medo e dor. Eles estão vindo. Precisamos sair agora. Quem está vindo? Davi perguntou, a confusão o assolando. O que mais estava por trás dessa revelação? A imagem de sua irmã tinha se apagado há anos. Os homens que mataram nosso pai. Eles sabem que você está aqui. O caos se instalou. Clara, chorando ainda, fitou a irmã. E dali em diante tudo parecia um borrão. A mãe de Davi estava paralisada, as palavras fugindo de sua boca. Davi olhou para Cecília, que também estava com medo, porém furiosa. Você não pode me deixar sair agora, Davi. Se você fizer, eles vão atrás de mim também. A adrenalina começou a bombear nas veias de Davi. Mas você sabia o que estava acontecendo. E agora minha irmã está aqui. O que mais me escondeu, Cecília? É hora de você dizer a verdade. A figura encapuzada é um passo à frente, mostrando uma expressão fria. Não importa. A verdade nunca é o que parece ser. Agora precisamos fugir. Urgentemente. E enquanto as vozes ecoavam, Davi percebeu que a tempestade estava apenas começando. O peso das verdades escondidas estava desabando sobre ele, enquanto o passado ameaçava consumir o presente. O que mais precisava ser revelado? O que mais estava escondido nas brumas do seu passado? A única certeza era que nada seria como antes. Davi mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. O corpo que caíra do armário da cozinha era seu pai. Mas não era só isso. A mudança na atmosfera era palpável, como uma tempestade prestes a desabar. O homem estava pálido e sem vida, e a cena diante dele se transformou em um pesadelo. Não! Não pode ser! O grito de Davi ecoou pela mansão, enquanto todos ao redor paralisavam em choque. Clara chorava, Cecília tinha os olhos arregalados de terror, e a mãe de Davi segurava seu peito, a mão fechada em um punho, tentando esconder o medo. Isso não pode estar acontecendo, a mãe murmurou, com a voz embargada. Helena, que até então parecia tão confiante, retrocedeu, incapaz de manter a fachada. Isso é impossível! O que ele estava fazendo aqui? Davi sentiu o coração disparar. Ele se aproximou do corpo, seus instintos gritando. O rosto do pai estava pálido, com a boca ligeiramente aberta, como se estivesse prestes a contar algo crucial. O que aconteceu? Ele não pode estar morto. O olhar de Cecília parecia atravessá-lo. Davi, precisamos saber a verdade, ela sussurrou, mas a urgência na voz dela estava envolta em tristeza profunda. Esse não era o que ele queria. Não, não me diga isso. A negação saía como um mantra, mas Cecília parecia se perder em seus pensamentos. O que você sabe sobre o que ocorreu, Cecília? O tom de Davi estava em chamas. Ela hesitou. Davi, eu nunca quis que tudo terminasse assim. O seu pai sabia. Ele tinha um segredo que mudou tudo. Que segredo? O questionamento saiu como um fio de voz, mas a pressão aumentava.
e a curiosidade misturava-se com o pânico. Seu pai, ele estava envolvido em algo muito maior do que você imagina. Ele tinha informações sobre uma organização. A voz dela tremia. Davi não sabia se iria desmaiar. O que mais ele não sabia? Mas antes que pudesse processar, uma figura encapuzada apareceu na porta da cozinha. A atmosfera tornou-se sombria a cada passo que a figura dava. Eu avisei. Você não devia estar aqui, murmurou, os olhos brilhando sob o capuz. Davi sentiu um arrepio. Quem é você? Sua voz quase falhou. O mistério pairava no ar. A figura não respondeu, apenas apontou para o corpo do pai, um semblante sério. Ele não devia ter descoberto. E então, como um estrondo, a cena virou caos. Clara começou a gritar e a figura avançou, tirando o albo do bolso. Você tem que saber a verdade. O que seu pai estava prestes a revelar é algo que mudaria tudo. Davi, preso entre o desejo de proteger a irmã e o desespero de perder o pai, sentiu um nó crescendo na garganta. O que você está dizendo? Ele estava no caminho do nosso comércio, e agora é tarde demais. A figura respondeu, revelando um envelope. Mas você precisa disso. A tensão na sala era insuportável. O detetive particular tentava se aproximar. Mas a figura encapuzada deu um passo para trás. Vá embora, ou todos vocês estarão em perigo. Eu vou te arrastar para a justiça, o detetive gritou. De repente, uma explosão. O vidro da janela estilhaçou e uma pessoa invadiu a sala. Davi quis gritar. Era metade conhecido, metade certeza aterrorizante. Mãe! Ele quase gritou, pois ali estava, a figura que sempre virara o rosto para os segredos. A mulher que estava longe de casa por tantos anos, agora entrava como uma tempestade. Você realmente acha que um aviso assim é suficiente? Disse ela, com um olhar gélido que fez até os cúmplices de Davi tremerem. Vocês não devem brincar com o que não conhecem. Um silêncio pesado se estabeleceu, interrompido apenas pelo barulho do coração de Davi. O que você sabe, mãe? Sua voz era mais um sussurro. Ele piscou várias vezes. A confusão dominava. Cecília, você precisa ouvir. Bem como você, Davi. Os dois não são apenas filhos desse homem, a mulher disse, o olhar agora dirigido aos dois. Davi sentiu o chão desaparecer. O que você quer dizer? Seu coração acelerava. As revelações estavam se acumulando, mas isso era ainda mais crítico. Vocês são, começou a mulher, mas uma luz ofuscante começou a brilhar, refletindo um brilho ameaçador. A figura encapuzada gritou, saia da frente, e antes que alguém pudesse reagir, uma explosão ocorreu no telhado da mansão. Debris voaram. A casa tremia. A fumaça começou a invadir o ambiente. Davi tentou abafar o pavor que a situação lhe trouxe. Vamos. Precisamos sair. Mas a urgência agora se tornava confusa. O que mais poderia acontecer? Os segredos que estão escondidos aqui são morte ou vida, a mulher gritou, enquanto tentava se proteger. As chamas começaram a devorar, e as respostas estavam perdidas nas sombras. Davi se virou para Cecília. Um pedido silencioso de explicação despontava. Afinal, se tudo que havia revivido sumia em chamas, tudo o que restara era uma verdade esquiva. Antes que pudesse perguntar, a explosão de luz e calor cercava, engolindo tudo em escuridão. A única certeza agora era que o que vinha pela frente estava ainda mais além do que poderiam imaginar. E os segredos, bem, esses estavam apenas começando a se desdobrar. Davi cobriu os olhos com as mãos, mas a cena diante dele não desaparecia. Seu pai estava no chão, o pânico consumindo-o a cada segundo. A fumaça do incêndio envolvia a sala e gritos ecoavam como trovões em sua mente. Não, não, não. Ele repetia em um murmúrio desesperado. Cecília estava ao seu lado, pálida como a neve. Tremia enquanto se esforçava para compreender o horror que se desenrolava. Clara chorava, agarrada à perna dela,
olhos grandes e assombrados. Era impossível pensar. Uma mão quente segurou o ombro de Davi. Era sua mãe. Davi, precisamos sair. Agora! Sua voz era intensa. Cada palavra carregava uma urgência inegável. Se você ama sua irmã, você tem que ir. Mas meu pai, ele não pode estar. Davi sentiu a voz falhar, enquanto a realidade rapidamente se tornava absurda ao seu redor. O chão ainda tremia, e a fumaça começava a engolir o ar. Levante-se, você é mais forte do que isto. A determinação da mãe parecia uma âncora. Venha! E Davi viu como ela estava lutando contra suas próprias lágrimas. Um impulso seguiu, a necessidade de proteger sua família. Com um último olhar para o corpo que antes foi seu pai, Davi gritou, vamos! E correu em direção à saída. Cecília tomou a mão de Clara e juntas seguiram-no. Passaram por um corredor que absorvia os ecos de suas corridas apressadas, o calor e a fumaça se intensificando. Quando finalmente chegaram à porta da frente, a radiância do sol parecia irreal. A luz ofuscava, mas ao mesmo tempo trazia uma sensação de alívio. Davi virou-se e viu a mansão atrás deles, em chamas, e no interior, seus medos e segredos queimando junto com tudo o que conhecia. Mas a safra de revelações não terminara. Davi! O grito de Helena soou, interrompendo seu pensamento. Ela estava parada na entrada da mansão, os olhos fixos em algo além dele. Você precisa saber. Cala a boca! Davi cortou, a raiva e o desespero fluindo em suas veias. Ele não queria mais ouvir, não queria mais segredos, mas a pressão estava crescendo. Ele podia sentir o desejo ardente de entender. Não tenho tempo para isso, insistiu, virando-se para Cecília. O que você sabe? O que ainda está escondido? Ela hesitou. O olhar dela passava de Davi para sua mãe. O que acontecia ali parecia maior que qualquer um deles. Davi, seu pai, ele estava envolvido em algo peligroso. Seu verdadeiro legado se foi com ele. Mas não está finalizado. Você ainda é parte disso. As palavras cortaram como lâminas. O que isso significava? A tempestade não havia terminado. Uma sirene de polícia soou à distância, trazendo com ela uma nova realidade. O que eles fariam agora? Era uma corrida contra o tempo, e o caos se tornava um aliado traiçoeiro. Precisamos ir, agora. A mãe de Davi puxou os filhos. Clara estava calma agora. Seu olhar parecia desafiador. Davi respirou fundo, o peso de tudo apertando seu peito, mas a determinação crescia. Naquele instante, a esperança começou a surgir entre as sombras. O que estava por vir poderia derrubar ou redimir. Davi olhou para Cecília. Você é um pedaço de tudo isso, não é? E viu o choque se desenhar em seu rosto. Ele lia a vulnerabilidade nela. Sabia que todos carregavam suas cicatrizes. Sim, mas é algo que nós dois devemos entender juntos. O que for que seu pai tenha descoberto pode nos unir. Ou destruir todos nós, disse Cecília, agora com firmeza no olhar. Era verdade. Era um laço que os unia, mesmo em meio ao caos. Davi sentiu a onda de determinação crescer dentro dele. Não sabiam o que o futuro reservava, mas a certeza de que novos começos estavam no horizonte se tornava clara. E então, antes que pudessem dar passos adiante, o detetive se aproximou. Preparem-se, o jogo ainda não terminou. Temos muito que desvendar. Com um misto de tensão e esperança, Davi respirou fundo. O destino tornara-se nebuloso, mas ele não se deixaria levar pela tempestade. O que quer que viesse, enfrentariam juntos. Agora, para você que chegou até aqui, a história de Davi e Cecília não termina. O próximo capítulo promete ser ainda mais intenso. Por isso, você precisa se inscrever agora no canal e ativar o sino, porque estas histórias não param. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda demais a mídia a crescer e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles também precisam entender este desfecho arrebatador. E eu quero ver inundada a seção de comentários com suas reações. O que você acha que vai acontecer a seguir? Teorias? Ideias? Vamos interagir.
Sua participação é essencial.